Fala galerinha, tudo bem? Então, já coloquei a continuação do outro vídeo, né? Essa é a parte 2. Botei aqui uma raiz cúbica de 8 e uma raiz quadrada de 16, né? A diferença entre a raiz cúbica e a raiz quadrada é que na raiz cúbica o nosso índice já é um 3 e na raiz quadrada o nosso índice é 2. E o 2 não é necessário colocar aqui, né? O que a gente vai fazer para calcular essas duas raízes, né? Fazer estimativa, fazer conta de multiplicação. Primeiro eu vou fazer da raiz quadrada, né? A gente vai fazer aquelas multiplicações de fatores iguais, né? Como é uma raiz quadrada de índice 2, então a gente vai fazer multiplicações de dois fatores iguais, né? Então, 1 vezes 1 é 1. Você observa que são dois fatores iguais. 2 vezes 2, que é 4. Dois fatores iguais. 3 vezes 3 é 9. Dois fatores iguais aqui. E 4 vezes 4, que é 16. Então, a gente observa que a gente já encontrou, né? Encontramos quadrados perfeitos, né? Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Eu sei que 4, né? Fazendo aqui a nossa observação, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16, né? Uma outra maneira de resolver uma raiz quadrada de índice 2, né? É a gente fazendo uma simplificação, né? Como que eu sei que aqui tem um índice 2? Então, eu estou montando aqui, né? Não tem nada aqui inventado, né? A gente está criando as questões. Aqui é índice 2, né? Você observa que 4 ao quadrado é 16, né? Então, se eu fazer a, a decomposição, né? Ou fazer a fatoração, eu sei que eu vou encontrar um 4 ao quadrado. E você observa que aqui tem dois índices iguais. Então, a gente pode simplificar. Índices iguais, né? Tanto o expoente do radicando quanto o índice do radical é igual, o resultado também é 4. Então se observa que tem justamente diversas maneiras de se encontrar uma raiz quadrada, né? Uma outra maneira mais simples seria fatorando, fazer a fatoração, né? Mas o mais importante nessa história toda é vocês realizarem as multiplicações, né? De fatores iguais, dois fatores iguais. Já na raiz cúbica, o que vai acontecer na raiz cúbica, né? Vamos fazer multiplicações de fatores iguais, né? Fatores, a gente vai fazer multiplicação de fatores iguais, sendo que aí vão ser três fatores, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 4 vezes 4 vezes 4 é 64. E se continuarmos, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é 125. 6 vezes 6 vezes 6 é 216, né? Tô botando aí 7 vezes 7 vezes 7 é 343. O que acontece? Eu encontrei, se aqui são quadrados perfeitos, aqui são cubos perfeitos, ou seja, é possível tirar a raiz quadrada, ou melhor, a raiz cúbica desses valores sem nenhum problema, né? A raiz cúbica, por exemplo, a raiz cúbica de 216 é 6. A raiz cúbica de 343 é 7. Então, a raiz cúbica de 8, né? Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Eu sei que existe um número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar 8. Ou seja, são os três fatores por causa do índice 3, né? Então a gente acaba encontrando aí uma forma mais simples de calcular
uma raiz cúbica, né? Se fosse, por exemplo, uma raiz quarta, né, que é uma novidade para todo mundo, né? A raiz quarta, índice 4, a raiz quarta de 16, né? Então a gente precisa encontrar um número que multiplicado por ele 4 vezes vai dar 16, né? Então a gente vai fazer aqui, basicamente, ó, vai dar 1, né? Então a gente multiplica 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. E se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar... Ó, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Porque eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Então, você vê aí que o índice da raiz é fundamental nos cálculos, né? Através do índice, a gente pode fazer multiplicações e encontrar os quadrados perfeitos, encontrar os cubos perfeitos. Aí já aqui são valores, né? Seria quadrados, cubos, aqui são conforme o índice, né? Seria no caso as multiplicações da raiz quarta, né? A raiz quarta aqui, que no caso nosso índice. Então fica aí essa dica entre raiz cúbica, raiz quadrada e outras raízes, né? Como por exemplo a raiz